A paz do Senhor. Como é bom já começar a sentir esse ambiente de congresso novamente. Estar aqui na igreja reunidos, nada contra o Manancial, mas estar aqui nesse evento com a igreja cheia é maravilhoso. Que saudade que a gente estava, irmãos, de se preparar, de ensaiar e de estar aqui entregando o nosso melhor ao Senhor. Queria pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia de vocês comigo na carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4. Iremos ler a partir do versículo de número 10. Glória a Deus. Que alegria, glória a Deus. Carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Vamos todos ler. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que estão na casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Podeis assentar. Como foi antecipado aqui, eu nem sabia, Raquel, mas foi antecipado aqui. Esse aqui será o nosso tema do nosso congresso desse ano, um tema bastante bonito e que está numa carta, meus irmãos, que acredito eu que esteja ali no rol das mais lidas e as favoritas de todo crente. São apenas 4 capítulos, mas nesses 4 capítulos nós temos uma série de frases que nós usamos. Às vezes a gente nem sabe que está na carta aos Filipenses, mas a gente usa o tempo todo. Uma delas a gente leu aqui, o tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo já ouviu essa frase, essa expressão, e está contido exatamente nessa carta. Mas para que a gente entenda o contexto dessa carta que foi escrita, principalmente o capítulo 4, a gente precisa voltar um pouco atrás na história. E lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, que é ali a gente vai ver a narrativa da história de plantação da igreja de Filipe. Essa igreja, ela foi construída, ela foi formada num momento um pouco difícil. Para os irmãos terem uma ideia, o próprio apóstolo Paulo não estava muito afim de ir para aquela região. Ele por 2 vezes tenta ir rumo à Ásia. Tenta, mas o Espírito Santo o convence ou o impede de ir para a Ásia, e ele permanece no lugar onde está. Até que, em um dia, ele está dormindo e tem um sonho. E nesse sonho, a gente pode ver lá em Atos 16, 9, o irmão vai estar dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, o Espírito Santo estava mostrando para Paulo que mesmo ele fazendo aquilo que era certo,
que era pregar o evangelho, que era abrir igreja, fundar igrejas. Ele deveria estar no lugar onde Deus queria. Deus dá muitas coisas para a gente. Deus dá dons, vocações, e a gente aprende a tocar, aprende a cantar, a pregar, a discipular, e por muitas vezes a gente pensa que por estar fazendo aquilo que Deus nos deu, nos concedeu, a gente tem que fazer em todo lugar, mas não é bem assim. A gente tem que estar onde Deus mandar, a gente tem que exercer o nosso chamado onde Deus mandar a gente exercer. E o Paulo, por mais que fosse um tanto teimoso nesse momento aqui, ele acaba aceitando o apelo daquele irmão que ele viu em sonho e parte para a Macedônia. Ele vai então para a Europa, não para a Ásia, e vai ficar em um lugar bem específico, que é uma rota de transição entre a Ásia e a Europa, numa cidade chamada Filipo. E essa cidade tinha esse nome por causa da pessoa que o fundou, o Filipe da Macedônia, o pai de um cara que ficou conhecido como Alexandre o Grande. Então aquela igreja começa a se desenvolver, e já no capítulo 16 a gente vê a amplitude da graça de Deus manifesta. Paulo chega naquele lugar e a primeira pessoa que ele encontra é uma irmã chamada Lídia, uma irmã rica, que morava ali exatamente por ser uma rota comercial. Ela vendia tecidos, uma coisa muito valiosa naquele momento. E Paulo recebe essa irmã se converte, é batizada, e o caminho de Paulo continua, até que ele começa a se sentir um pouco incomodado por uma irmã que tinha o espírito de adivinhação. E após chegar ao limite do seu incômodo, ele ora por aquela mulher é liberta, mulher que era escravizada, pois muitas pessoas se aproveitavam daquele espírito para lucrar às custas dessa irmã que tinha esse espírito de adivinhação. E quando isso acontece, gera uma confusão muito grande, porque muita gente passa a perder dinheiro. E Paulo, Silas, Timóteo, que estavam naquele lugar, são presos. E no cárcere, eles tinham tudo para dizer: está vendo, eu deveria ir para a Ásia. Aquele sonho era coisa de louco, não tinha nada que estar na Macedônia, não tinha nada que eu ver aquele sonho, não tinha nada que pensar nisso. Mas enquanto eles estavam no cárcere, a atitude deles foi muito diferente do que aquela que a gente imagina. Eles começaram a orar e cantar, e cantaram, e adoraram ao Senhor, e adoraram, até que chega um momento bem específico da noite, que um terremoto acontece. E quando aquele terremoto acontece, as cadeias se quebram, os portões se caem por terra, e o carcereiro, pensando que havia perdido os prisioneiros, tenta se matar. E Paulo e Silas, que estavam ali, falam: não se mata não, está todo mundo aqui, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada de ruim com você. E o carcereiro, vendo aquela cena, vendo aquela postura, se ajoelha, se prostra diante de Paulo e Silas e deseja ser como eles, deseja aceitar Jesus, o Cristo daqueles irmãos, como único e suficiente Salvador. Esses três casos, uma irmã rica, uma irmã escravizada e um irmão que era um funcionário público, classe média, foram alcançados pela graça de Jesus. Três pessoas em contextos totalmente diferentes, pessoas que estavam vivendo cenários distintos, mas que foram alcançadas pela graça de Jesus. Não existem barreiras, não existem limites para que você receba a graça que só Jesus pode dar. Não importa como você está, não importa de onde você veio, Jesus pode salvar você. Jesus pode chegar ao seu encontro hoje aqui, não importa. Ele não está preocupado com o seu lugar, não está preocupado com quem são seus pais, de onde você mora. Ele está preocupado em salvar. Ele quer salvar você nessa noite. Aleluia. Então, é nesse contexto que a igreja de Filipe é construída. Não em templos, naquele momento as igrejas eram construídas em casas ou em lugares escondidos. E Filipe era uma região bastante perigosa para quem era crente. Ali ficavam as pessoas que dedicaram a sua vida ao Império Romano. Era uma colônia de aposentados, pessoas que lutaram, que mataram, colocaram a sua vida em risco em nome do César. E aquela igreja que está instalada ali, está vivendo um momento de muita dificuldade, pois essas pessoas que ali viviam, elas eram fiéis ao império. Falar de Jesus era muito difícil, muito complicado. E Epafrodito, quando vai visitar Paulo em Roma, porque quando ele escreve ele está preso, ele vai relatando todas essas coisas.
vai mostrando o contexto que a igreja estava. E Paulo começa a escrever essa carta em um tom muito diferente. A carta de Paulo aos Filipenses, se os irmãos forem comparar com as demais cartas, ela tem um tom diferente. Paulo está mais amável, Paulo está mais carinhoso. Se a gente pegar a carta de Paulo aos Romanos, a gente fica chocado. No capítulo 1, ele já está demonstrando todos os irmãos. Mas aqui ele começa amável. Aqui ele tem um sentimento especial por essa igreja. E a gente precisa perceber como que é bom andar debaixo de obediência. O futuro do obediente sempre é positivo. O futuro de alguém que se dedica a obedecer aquilo que Deus manda sempre é bom. Paulo não queria estar nesse lugar, mas ele vai para Filipos. Ele instala aquela igreja. Ele sofre dificuldades, aqueles irmãos sofrem dificuldades, mas no momento do aperto, aqueles irmãos que ele não queria visitar, que ele não queria conhecer, são os que vão estar com ele no momento de dificuldade. Pode parecer difícil fazer aquilo que Deus está mandando você fazer hoje. Pode ser complicado a missão que Deus colocou em suas mãos, mas saiba que o futuro sempre é positivo quando nós estamos debaixo de obediência. O futuro sempre é bom quando nós estamos apegados à palavra do Senhor. Aleluia. Relatando já esse cenário de perseguição, de luta contra os cristãos, Paulo no versículo 1 do capítulo 1 não parece muito preocupado com essa perseguição. Nós temos o livro do Apocalipse, que é muito difícil de se compreender, mas ele é difícil de se compreender porque ele foi escrito para não ser entendido, porque aquela carta precisava chegar na igreja, e se ela fosse muito clara, o governo ia pegar, ia ler, ia entender e ia guardar. Então João escreve aquelas metáforas difíceis para passar pelo império, para ninguém travar aquilo ali. Mas Paulo não, Paulo ele não está preocupado com isso. No primeiro versículo ele já se apresenta, fala que é apóstolo, ainda coloca Timóteo junto. Não sei se Timóteo tinha essa mesma coragem, mas ele coloca Timóteo junto. Paulo e Timóteo, servos do Senhor, a igreja de Filipenses. Essa é a postura de um homem corajoso, um homem que confia no Senhor acima de todas as coisas. Nós estamos vivendo, talvez um pouco menos hoje, um período onde nós estamos muito limitados. Muitos irmãos sumiram, muitos irmãos se acovardaram diante dessa conjuntura que a gente está. Mas sempre tem irmãos como Paulo, que acreditam no Senhor e não se curvam diante de autoridade alguma, não se curvam diante de contexto algum e fazem aquilo que o Senhor chamou para fazer. Paulo não tinha, como ele mesmo diz, a sua vida por preciosa. Ele tinha a convicção de que exercendo o seu chamado, o Senhor faria coisas boas em seu favor. E fez. Porque Deus não mente. Deus não deixa nenhum filho, como diz no popular, na mão. Confia no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor, meu irmão, minha irmã. Ele irá suprir todas as suas necessidades. E se por um acaso as coisas ficarem difíceis, que o Senhor te faça abrir os olhos espirituais e você entenda que esse momento difícil é uma oportunidade de fazer o nome do Senhor conhecido. Aleluia. Parece que Paulo está vivendo um outro contexto, pois ele está preso, os seus irmãos sendo perseguidos, e ele fala sobre alegria. Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, se alegrem. Mas isso só é possível, meu irmão, só é possível, minha irmã, quando a gente passa por um processo que é necessário passar, uma cirurgia ocular. Quando a gente passa a ver as coisas de um modo diferente. Eu gosto sempre de dar como exemplo um texto clássico, Isaías 6. O Senhor aparece para Isaías para chamá-lo ao ministério. E Isaías, na horizontal, ele vê a sua perspectiva.
ele vê que ele tem lábios impuros, ele vê que vive num povo de impuros lábios, mas ao mesmo tempo, os anjos que adoram o Senhor estão olhando para aquela mesma terra, está dizendo: santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Isaías está vendo o pecado, mas os anjos que estão da altura, na perspectiva dos céus, está vendo a terra cheia da glória de Deus. A gente precisa, uma vez por todas, olhar o mundo como os céus olham, e a gente vai ver a glória de Deus sendo manifesta no nosso meio, a gente vai ver sinais e maravilhas acontecerem no nosso meio, porque é isso que Deus vê. Muitos irmãos lá no Evangelho de João capítulo 4, viu uma adúltera, viu uma mulher que não prestava. Jesus viu uma missionária, aleluia, aquela irmã samaritana, que ia se escondendo no começo do capítulo. Quando volta, ela volta missionária, levando a palavra de Deus a todos aqueles de quem ele fugia, aleluia. Mas isso só é possível a partir do momento que a gente começa a olhar sobre o prisma dos céus, olhar com a ótica dos céus. Que você, meu irmão, passe a ver dessa maneira. A vida ficará muito mais colorida, a gente vai ter muito menos medo, a gente vai ter muito menos incertezas, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete, aleluia. E Paulo preso, ele vê uma oportunidade de evangelizar. Ele está aqui numa prisão domiciliar, todo dia alguns guardas o vigiando, e eu gosto muito disso, porque ele consegue levar Jesus ao palácio do César, através desses irmãos que estavam vigiando ele. Era um homem destemido, um homem que não perdia a oportunidade. A gente vai ver no finalzinho do Filipenses, ele já está pedindo: olha só, eu sei que o império está perseguindo vocês, eu sei que está difícil, mas ore por aqueles que estão lá no palácio, aleluia. Se não fosse essa prisão, o evangelho não chegaria ao palácio do César. Se não fosse a perseguição, pessoas próximas ao imperador, pessoas com poder aquisitivo, que pudessem ofertar na obra do Senhor, não poderiam ser alcançadas. Olhem as dificuldades da sua vida como oportunidade de fazer o evangelho conhecido, onde você não iria se estivesse num momento difícil. Quando você está num momento complicado, você não frequenta certos lugares, mas quando está, você frequenta. E são nesses lugares que Deus está te dando a oportunidade de evangelizar, de ganhar gente para Jesus. Perto está o Senhor. Essa é uma frase que está presente nessa carta em alguns momentos. Os irmãos em Filipe, eles tinham a convicção de que o Senhor voltaria brevemente. Eles tinham a convicção de que Jesus estava próximo. Talvez para eles a perseguição cerrada, eles já sabiam, eles já lidavam com a morte com certa tranquilidade. Mas o contexto dos irmãos que estavam lá em Filipos é o mesmo do nosso. A gente sabe se estará aqui vivos amanhã? Nós não sabemos disso. Nós temos que ter isso no nosso coração. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. O que eu tenho para fazer, tenho que fazer agora. O que eu tenho para fazer, tenho que fazer hoje, porque perto está o Senhor. Aleluia, aleluia. Pode ser que Ele volte, pode ser que você vá, mas perto está o Senhor. Aleluia. E a nossa visão, quando é transformada, o que acontece? Qual é o efeito da transformação dos nossos olhos? O que acontece quando a gente já está transformado ao ponto de ver o mundo, de ver as situações que a gente passa com os olhos que Paulo vê? Qual é o impacto disso? O capítulo 3 da carta aos Filipenses, a gente vê o currículo do Paulo. Ele fala da sua trajetória, fala da sua formação, do seu trabalho, e ele vai continuando, sendo que de repente ele encontrou Jesus na sua caminhada. Ele era uma pessoa muito requisitada, muito bem vista pela sociedade, mas ele de repente encontra Jesus, e ele vai dizendo, parece até que ele
tem um momento ali, ele se perde na narrativa, na construção da sua carta. Ele fala assim: mas eu tenho tudo isso por perda. Eu tenho uma boa formação, eu tinha um bom emprego, a sociedade me admirava, mas eu tenho tudo isso por perda. Eu considero tudo isso como esterco. Mas por que você considera tudo isso, coisas boas, como esterco? Porque eu conheci Jesus, e Jesus é muito maior que tudo e todos. Jesus é maior do que tudo aquilo que qualquer homem pode dar, qualquer honraria, qualquer cargo. Eu conheci Jesus, e porque eu conheci a excelência desse Cristo que me salvou, me tirou do caminho de pecado, eu tenho tudo por perda. Tudo passa a ser secundário, porque eu conheci Jesus. Pode parecer loucura agora para alguns de vocês que me ouvem hoje aqui, mas se parece estranho, eu te convido: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia, provai e você verá que nada mais importará a você, nada mais será tão importante quanto conhecer e prosseguir conhecendo esse Jesus maravilhoso, que cura, que salva, que liberta ainda hoje. Isso não está restrito apenas a nós. O carcereiro, lá de Atos 16, quando aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele recebe uma promessa muito importante. Ele diz assim, os apóstolos dizem assim para esse carcereiro: olha só, você foi salvo, mas a sua casa também será salvo tu e a sua casa. Muitos jovens estão aqui sozinhos hoje, mas existe uma promessa: se você crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. Não é uma promessa vazia, não é algo que eu digo da boca para fora, é uma promessa, está aqui: será salvo tu e a tua casa. Mas crê no Senhor Jesus Cristo primeiro. Aleluia, aleluia. E o apóstolo Paulo, ele vai continuar nessa carta. A gente lê o texto aqui, Filipenses 4:18. Ele diz: eu estou suprido, não tenho falta de nada. Mas no capítulo 3 ele está dizendo que tem tudo por perda, que perdeu tudo, que largou tudo. Parece que ele perdeu o fio da meada. Como que um capítulo diz que tem por perda todas as coisas, e agora diz que está totalmente suprido? Ele está suprido daquilo que importa. Ele tem aquilo que importa. Muitas pessoas, tem um relato de um amigo meu, tem uma condição boa, todo ano viaja para a Europa, sendo que tem uma doença que não tem cura, todo o dinheiro não tem como pagar. Se ele vendesse tudo que tinha, não conseguiria pagar a cura da sua doença, não conseguiria. Mas eu tenho uma coisa que pode curá-la. 0800. Nenhum plano de saúde conseguiria cobrir, mas Jesus cobre. Aleluia. Aleluia. E é esse elemento, é esse ser que está conosco, está em nós, é o suficiente para todo mundo aqui. O Salmo 23, ele é belo em um versículo, em um verso em especial. O salmista Davi vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Mas por que ele não temeria? Porque ele tem dinheiro? Porque ele tem networking? E não, porque ele sabe quem está com ele lá no vale da sombra da morte. Aleluia, aleluia. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa convicção no seu coração: eu estou plenamente suprido. Gente, uma igreja pobre não enviou oferta suficiente para ele estar bem, como ele disse que estava. Não enviou mantimento o suficiente para ele se sentir confortável como estava, como dizia que estava. Mas o que o dava conforto, o que o dava alegria, o que oferecia gozo e paz, era a presença do Espírito Santo na adversidade. E concluindo, quando a gente tem a nossa visão transformada, quando a gente muda a nossa forma de ver o mundo e encontra
e conhece a excelência de Jesus Cristo, passamos a entender o que Salomão já dizia lá em Eclesiastes: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Pode parecer difícil agora para alguns, para outros está muito bem a vida, e parece que acham que a vida está muito boa. Eu tenho um alerta: é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Se está ruim, é melhor o fim das coisas do que o princípio delas, porque aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para você, não se compara a nada que nenhum de nós vimos. Não se compara. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, e nunca chegou ao coração de ninguém o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aleluia! Creia nisso. Creia nisso. Pode parecer complicado. A expectativa de vida no Brasil hoje é de mais ou menos 73 anos. Imagina, 73 anos sofrendo, vendendo almoço para comprar janta. 73 anos, que dificuldade. Não conseguiu conquistar muitas coisas, não conseguiu ir a muitos lugares que pensou em ir, mas tem uma eternidade com Deus. O que é uma eternidade se comparada a 70 anos aqui na terra, meu irmão, minha irmã? E é por isso que Paulo alertava: sofre o que tiver que sofrer, lute para o que tiver que lutar, mas saiba que esse sofrimento vai te dar o privilégio de morrer com Jesus e ressuscitar com Ele um dia, e ir para as mansões celestiais, ceiar com o Pai, em um lugar onde não tem fome, não tem dor, não tem falta de luz, falta de água, boletos para pagar, uma eternidade de só coisa boa. É isso que Deus tem guardado para cada um de nós aqui. Aleluia. Irmãos, pode ser que alguém que aqui esteja presencialmente ou pela live no YouTube ache muito estranho tudo isso que a gente está falando aqui, essa convicção, essa alegria em saber que um dia nós iremos para um lugar bem melhor que esse. Pode parecer loucura, aleluia, pode parecer algo muito distante da sua imaginação, mas eu quero dizer para vocês: a partir de um ato seu, será possível você desfrutar dessa fé e dessa esperança. Você liga o telejornal todos os dias, no Twitter, no TikTok, sei lá, e você só ouve coisas ruins, só lê coisas ruins. Você pensa: e já era, esse mundo vai de mal a pior. Os homens mais ricos do mundo estão tentando achar vida em outros planetas, para fugir daqui, para ir embora. Mas eu tenho uma notícia: o Senhor já preparou um lugar para mim e para você. Aleluia, aleluia. E você pode adquirir seu ingresso hoje para ir para esse lugar. Aleluia, aleluia. Queria fazer um convite para você: aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa noite. Aleluia. Você tem essa oportunidade. Tem lugar para você. Pode parecer que já passou muito tempo, ou que falta muito tempo. Você acha que está muito novo, ou você acha que está muito velho. Mas tem vaga para você, tem espaço para você, sim. Aceite o Senhor Jesus hoje. Alguém que está na live, alguém que está aqui no templo, gostaria de hoje conhecer esse Jesus maravilhoso que o Paulo conheceu e fez ele abdicar de tudo, porque ele viu que era bem melhor esse Jesus
do que qualquer outra coisa que o mundo poderia dar, você pode aproveitar disso hoje. Você quer ter a certeza que o fim das coisas é muito melhor do que o que você está passando hoje? Você tem a oportunidade de provar isso, aceitando a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Eu gosto muito desse suficiente. Aleluia. Sabe o que é uma coisa que é suficiente? Eu gosto de imaginar eu num self-service, muita comida. Aí eu falo assim: chega, para mim não precisa mais, eu já tenho o que eu preciso. Eu já tenho o que eu preciso para ficar bem. Aleluia. Você pode aceitar um fiel amigo, um companheiro, para todos os momentos, todas as horas e todas as circunstâncias. Só faça um gesto assim. Se você está em casa vendo esse vídeo, escreva aí embaixo. Não perca essa oportunidade. Você terá até o fim desse culto para conversar com algum pastor, com algum amigo, com algum irmão, dizendo que você quer fazer parte disso, que você quer ser um irmão, quer ser uma irmã, e quer aguardar como nós, ansiosamente, as bodas do Cordeiro junto ao Pai. Que Deus possa falar melhor em cada coração, falar muito melhor, com muito mais precisão do que eu falei. Que Ele continue ministrando em seu coração, não só hoje, mas ao longo da semana. E você procure viver como se o Senhor estivesse perto o tempo todo, como os irmãos em Filipenses. E a alegria do Senhor estará em seu coração continuamente. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 3 tem a oração do apóstolo Paulo. E no versículo 19 ele fala assim: eu desejo dele, para que todos os santos conheçam o amor de Deus, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É isso que nós queremos nesse congresso, sermos cheios de toda a plenitude de Deus. 1 Coríntios 8, verso 6, versículo 6. Senhor, possa florescer. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos. Sê conosco. Amém.